A paz de Cristo aos irmãos mais uma vez. Hoje a gente vai começar a fazer um estudo que vai apontar aí para as duas testemunhas. E eu quero demonstrar através de umas passagens algumas coisas que os apóstolos tinham em mente, que o próprio Cristo falava nas suas palavras. Frequentemente a gente vê na internet que tem se levantado pessoas, a gente vê até profetas que se dizem ser o Elias dos últimos tempos, que se levantaram e por fazerem esses sinais, a gente vê que eles se dizem os Elias, né? Tem até um profeta famoso aí que se levantou, diz que é Elias porque ele faz chover, porque assim assado, né? Mas você vê que a pregação dele é uma pregação que fala algumas doutrinas estranhas. Ele prega algumas coisas que não condizem com a palavra, mas não é o foco do vídeo falar aqui agora. Porque a gente vê que sinais não é a evidência de que essa pessoa vem de Deus. Pelo contrário, a gente vê que a besta vai fazer falsos sinais, né? O iníquo vai ser precedidos por falsos sinais. Então, por que eu resolvi falar desse assunto? Porque eu vejo que tem muitas pessoas querendo saber acerca aí das duas testemunhas, de Apocalipse, etc. Então, para se entender as coisas que acontecem em Apocalipse e certas expressões, é necessário que se conheça as coisas que foram faladas pelos profetas, né? Porque o Apocalipse, ele já é uma revelação das coisas que foram ditas. E a gente vê que os profetas vão trazer expressões chaves, vão utilizar textos que aparentemente falavam do passado, mas ainda que falassem num contexto histórico do passado, eles apontam para o futuro. E muitas vezes os escritores das epístolas, eles entendiam isso, por isso que você vai ver ele pegar textos que apontavam para coisas que aparentemente falavam do passado, mas apontam para o futuro. Você pode ver em 2 Tessalonicenses, Paulo citando Inico, você vê que ele está usando textos de Daniel que aparentemente apontavam aí para coisas do passado, como Antíoco Epifano, como os reinos que apareceriam, né? Então, você tem que ter este raciocínio na sua mente. Então, para se começar a falar um pouco sobre as duas testemunhas, nós estudamos já os 1260 dias. Agora nós vamos ter um enfoque maior sobre ali a questão desses últimos dias e meditar através dos profetas as coisas que foram passadas, né, através do Espírito Santo de Deus. E um texto muito chave, eu vejo um livro que é muito chave para o estudo das duas testemunhas, é o livro de Atos e é o livro de Joel, porque ele vai apresentar aspectos dessas coisas que vão estar acontecendo no tempo do fim. E quando Pedro vai profetizar no dia de Pentecostes, vai falar sobre a profecia e vai falar do derramamento do Espírito Santo e sobre aquelas línguas que foram derramadas sobre o povo, ele vai citar algumas expressões de um texto de Joel que é tremendo para a nossa compreensão acerca dos últimos dias, que vai dizer assim para nós. Agora aqui a gente vê em Atos, capítulo 2, verso 17, que vai dizer assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Se você está acompanhando o canal do irmão Luiz, você vai ver que ele fez um estudo sobre os sonhos, né? Vou deixar a descrição aqui e você pode aí tá vendo esse estudo para trazer um complemento. Então veja que o Espírito vai ser derramado para a profecia. Então está dizendo que nos últimos dias Deus vai derramar desse Espírito para profetizar, ou seja, Deus vai estar dando poder para profetizar. Se você já tem o Apocalipse estudado, você vai começar a ter algumas revelações disso. Você vai começar a mexer na sua mente e perceber que Deus está apontando para certas coisas que estão relacionadas com o Apocalipse. E vai dizer mais assim para nós. Verso 18. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mais uma vez essa expressão profetizarão está aparecendo aqui para nós. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora perceba o seguinte. Você viu essa expressão chave, dia do Senhor. Você viu a expressão profetizar. Você viu ali que fala de sinais, colunas de fumaça, fogo, etc, etc. A gente sabe que esse texto de Atos 2, ele aponta para quem? Aponta para o dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito, né? E aí fala ali que vai ser derramado sobre toda a carne e eles profetizarão. E vossos velhos terão sonhos, etc, etc. Mas você vê a expressão que Deus vai mostrar sinais na terra, no céu,
fogo, sangue, antes que venha o glorioso e terrível dia do Senhor. Muitas vezes na Escritura, uma profecia ela pode ter dois cumprimentos. Então, percebe que essas coisas que está sendo dito ali, esses sinais no céu, a lua se converter em sangue e etc., ele fala assim, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Perceba que essa expressão, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, está nos apontando lá para o final. Então, o que o texto está querendo lhe dizer? Que essas coisas também vão acontecer no final. Porque Deus não está utilizando a expressão antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor para bonito. Mas Ele está usando essa expressão para que você tenha em mente que fala das últimas coisas. Então eu aconselho aos irmãos a meditarem um pouco sobre essa expressão dia do Senhor, porque ela está apontando para a vinda de Cristo. Então aqui Deus está nos falando que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, vai ser derramado que esse Espírito Santo para que profetizem, né? Vai ser derramado sobre os homens para que profetizem. Então, ainda que tenha acontecido em Atos 2, você vê que isso também está apontando para acontecer no final. Guarde na sua mente essa expressão antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E quando o profeta Joel teve essa profecia, essa revelação dessa profecia, você vai ver que essa profecia de Joel está em concordância com Malaquias. Ela está em concordância com Malaquias, que está apontando também para o grande dia do Senhor. E Deus, quando vai tratar dessa expressão grande dia do Senhor, Ele dá algumas promessas de coisas que aconteceria um pouco antes do dia do Senhor acontecer. Malaquias é para nós um grande livro revelador. Por quê? Porque implicitamente, mesmo falando do passado, você vai ver que Deus está tratando das coisas futuras. Você vê que fala de um mensageiro que viria, né? E prepararia o caminho. Você vê que isso está apontando para João Batista. Mas Deus não quis se ater só a João Batista. Por quê? João Batista é um aspecto, é uma figura que aponta para Elias. E Elias aponta para uma grande coisa, né? Ele aponta para uma grande coisa que Deus está preparando nesse poder, nessa unção que veio sobre Elias. E como a gente viu, Deus, quando fala para Joel e Pedro, utiliza essa expressão derramamento do Espírito em Atos 2, você vê que essa profecia está concordando com Malaquias. E ela tem que estar em concordância com os outros profetas. E a gente viu que existe essa expressão chave, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia da vinda de Cristo, ok? O dia que fala lá, Pedro fala que os céus vão se queimar e os poderes da terra vão ser abalados, etc, etc, né? As obras desse mundo vão ser queimadas. Então você vai ver que antes que venha esse glorioso dia, Deus falou, né? Derramarei sobre os meus servos e eles profetizarão naqueles dias. E quando você vai olhar em Malaquias, essa expressão, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ela vai estar apresentada aqui para nós. A partir do verso 3 de Malaquias 4, que vai dizer assim para nós: Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse é o grande e glorioso dia do Senhor. E ele vai usar duas expressões aqui que são tremendas para a gente somar para os últimos dias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, que é o Monte Sinai, para todo Israel, a saber os estatutos e os juízos. E eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então Deus está falando, lembrai-vos da lei de Moisés, primeiro, aparecendo o personagem Moisés. E depois ele fala, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos duas coisas aqui. A gente tem a primeira, está falando de Moisés apontando para a lei. E depois a gente tem o profeta Elias, sabendo que Malaquias foi escrito muito tempo depois do profeta Elias ter ascendido. Então percebe como Deus está nos mostrando certas coisas aqui. E o mais interessante aqui é você notar duas coisas que a gente comentou.
que, primeiro, Deus está falando que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ele vai dar sinais e prodígios para que profetizem. E aqui em Malaquias, ele está dizendo que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, Elias seria enviado. Então perceba uma coisa, Deus está dizendo que vai derramar poder antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Fala de sinais e prodígios, fala de sangue. Percebe como isso está ligando com as trombetas, que fala de sangue, fogo, etc, etc. Mas ele também fala que vai enviar o profeta Elias. Então você vê que vai ser derramado o Espírito sobre o povo, para que profetizem. E também está dizendo que vai enviar o profeta Elias. Duas coisas que ele está dizendo que vão acontecer antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, a gente tem que meditar um pouco no contexto do profeta Elias e um pouco no contexto do profeta Moisés. Mas é o foco do próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre essas expressões que estão aparecendo, ok? Então, Deus está fazendo uma promessa aqui de que enviaria o profeta Elias. Então, é por isso que a gente vê na internet que tem se levantado muitos profetas Elias que fazem sinais, etc, etc, né? Mas só que se esses profetas Elias que estão se levantando e fazendo prodígios e milagres na internet não condizerem com as coisas que estão dizendo na Escritura, eles são falsos profetas e soberbos, ainda que façam milhões de sinais e esses sinais se cumpram. Se Deus está falando que enviaria o profeta Elias nos últimos dias antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, alguns vão entender que está falando de João Batista. Mas se a gente analisar com calma o Apocalipse, os profetas e o Novo Testamento, a gente vai ver que Deus estava falando sobre coisas futuras, além de João Batista. E a gente vai perceber que Cristo vai confirmar essas coisas em algumas palavras que ele vai dizer. Então, para confirmar isso que foi dito, a gente deve lembrar que em Malaquias vai aparecer Moisés e Elias, ok? Você vai ver que Moisés e Elias eles vão aparecer em vários pontos da Escritura, principalmente em Apocalipse. E é chave para entender algumas coisas que Deus quer mostrar para o seu povo. Quando você olhar para Mateus 17, você vai ver que vai estar falando do Monte da Transfiguração. E Jesus vai se transfigurar e vai entrar numa nuvem e ele vai ver Moisés e Elias. Então você vê que ali Cristo se manifestou em poder. E nesse mesmo contexto, Moisés e Elias aparecem. E os discípulos, por não entender dos que se tratavam, queriam fazer tendas, né? Porque eles não sabiam o que estava falando, o próprio texto fala. Mas quando você vê a expressão Moisés e Elias, percebe como Deus está querendo linkar você com Malaquias mais uma vez? Onde diz lá em Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés, e eu enviarei nos últimos dias, né, o profeta Elias. Mais uma vez aqui vai estar aparecendo esse profeta Elias, e Moisés também. E depois você vai ver que em Apocalipse vai aparecer Moisés e Elias novamente. Então são chaves que Deus quer que você observe para que você compreenda o Apocalipse. Você vai ver que Cristo apontando para o futuro, ele vai falar algumas coisas para os seus discípulos. E os seus discípulos, conhecendo a profecia de Malaquias, eles vão perguntar uma coisa para Cristo e Cristo vai dar uma resposta tremenda para eles. Então vamos ler Mateus 17 a partir do verso 9, que vai dizer assim: E descendo eles do monte, depois que eles desceram do monte da transfiguração, né? Ordenou-lhes a Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. Então percebe que Cristo vai falar uma expressão chave no verso 11 e ele vai dizer assim: Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Cristo ele está respondendo o que está dizendo em Malaquias. Elias virá antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, que Deus fala que vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Você percebe aqui que Cristo está apontando o que está dizendo em Malaquias? Então ele está colocando Elias lá para frente, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas ele também fala que Elias já veio e fizeram tudo quanto quiseram com ele, apontando aonde? Em João Batista. Então, assim como João Batista veio no poder de Elias, a gente vai ver que o poder de Elias vai se manifestar nos últimos dias. Por isso que a gente vê que em Malaquias fala
que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, nós vamos ver que Elias vai ser enviado. E também em Atos 2 a gente vai ver que nos últimos dias Deus derramaria poder sobre os discípulos para que profetizem antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, para finalizar o vídeo, você vai ver que esse Elias vai estar se manifestando aonde? Nas duas testemunhas. Por isso que é dito que as duas testemunhas vão ter o poder de fechar o céu para que não chova no tempo da sua profecia. Percebe o tempo da profecia aí? Aparecendo a expressão profecia, e também é dito no início ali de Apocalipse 11. E darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias. Percebe que ali Deus está dando poder para profetizar, exatamente como está dizendo em Joel, em Atos 2, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito para que os seus servos profetizem. Então esse Elias que virá está sendo apontado para nós aonde? Nas duas testemunhas.